Nós estamos aqui com Parlem, né, Nogueira também, que é um historiador, né, ele tem doutorado também de história. O senhor pode falar do senhor mesmo. Vou deixar a palavra para o senhor, quem o senhor é, para as pessoas saberem. Tá bom. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou o Parlem Nogueira, eu sou doutorando em História, sou doutorando de pós-graduação em História Social, sou mestre em História pelo programa, né, sou graduando em História. Sou orientado desde a graduação pela professora Joana Maria, já desde de antemão agradeço ao convite ao Jaque estar aqui hoje com vocês. Vou falar um pouquinho de como surgiu a ideia de estudar o Tato Tancredo, lá nos idos de 2013. O Tato Tancredo já caminha comigo aí nas pesquisas há quase uns anos, fazendo mais anos esse ano, né? Mais de 10 anos. A gente trabalhava numa época na pesquisa da Joana, que era o Rio sob os olhos de Iemanjá, lindo nome, Rio de Iemanjá. E a Joana, um belo dia, entrou na sala de pesquisa e falou: olha, Paulo, tem uma ideia, um aluno terminando a faculdade, precisa estudar uma coisa, tem um tema que você pode pesquisar. O que você acha de falar sobre o Tato Tancredo? Não existiam na época trabalhos sobre o Tato Tancredo. O Tato Tancredo era referenciado em alguns trabalhos de história da Umbanda em uma linha. Então, o do senhor foi o primeiro trabalho, a primeira tese registrada que se tornou um livro. Sim, a primeira pesquisa. É importante nós sabermos. Foi essa, né? Esse trabalho foi defendido em 2020, no alto da pandemia, e se tornou livro em 2022. E aí, daquela ideia da Joana, eu passei a fazer uma pesquisa, fiz todo um levantamento de história da Umbanda, né? E a história da Umbanda, ela buscava enfatizar uma história da Umbanda. Já que sabe mais do que eu, sabe? A pessoa que vive a Umbanda na prática, são N formas diferentes de Umbanda, né? Holística, vários formas de Umbanda, e ali naquela história da Umbanda reforçava o mito da origem da Umbanda, a Umbanda que teria surgido com Zé de Moraes em 1908, e a Umbanda branca. Tato Tancredo, outras figuras da história da Umbanda ficavam totalmente apagadas, foram apagadas. O Tato Tancredo ainda mais. Mas tem uma anterioridade dele, né? Muito grande, né? E aí eu passei a me questionar o porquê daquele homem que escreveu 30 livros, compôs muitos sambas, entre eles, né, em alguns estilos de samba. Ele foi o fundador, como o próprio estilo de samba de black. Ele é o primeiro compositor de samba de black na história do Brasil, né? Esse homem que nasceu lá em Cantagalo, em 1905. Veja bem, a questão do registro no Brasil é uma questão complicada, né? Sim. Acredita-se em documentos oficiais que esse homem tenha nascido em 1905, mas se controvérsia sobre isso. Talvez tenha nascido antes. Esse homem que nasceu em Cantagalo em 1905. Cantagalo, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, durante o século XIX, né? Em certa parte ali do século XX, fazia parte do corredor da cafeicultura, né, aqui no Brasil. Então, essa região era uma região escrava. Só provavelmente ele era filho ou de um livre, né, ou ele próprio pode ter sido livre, só teve uma família concebida por escravizada, né, na sua história, só que era um homem livre, tinha migrado para o Rio, escrito mais de 30 livros, né, sobre Umbanda, tinha sido completamente esquecido da história oficial. Ele continuava vindo algumas memórias, mas a história oficial tinha esquecido Tato Tancredo, né? E aí eu parti para fazer essa pesquisa, né, sobre Tato Tancredo, li alguns livros dele, tentei percorrer parte da trajetória dele, né? Tanto que nesse livro, no primeiro momento, a minha preocupação é mostrar que existiam várias Umbandas, né? Aqui no estudo que existiam várias Umbandas, né? Meu foco é a década de 50, mas eu começo antes, depois eu vou falar um pouquinho disso, vou falar um pouquinho do Tato Tancredo. Você sabe que é 1908, né? O mito do Zélio diz que é 1908. Só que o mito do Zélio tem um problema, ele é uma construção tardia. Sim. E quando você vai nas fontes ele não é o fundador, né? Zélio de Moraes, pelas fontes históricas, que são apresentadas no trabalho que o professor Emerson Joubert fez primorosamente, ele vai mostrar que a ideia de constituir Zélio de Moraes como fundador da Umbanda é só em 1916.
pelo amor de Deus, pessoal, meu povo, meu público, quando a gente fala que Zélio de Moraes não foi o fundador da Umbanda, ninguém está discriminando todas essas pessoas, nós respeitamos. Mas a história não é essa. A Umbanda veio muito antes com essa história aqui, que está nesse livro, ó, contado, né, do Farley Nogueira, que vocês podem adquirir esse livro aqui, onde vai estar toda a história escrita, que não é mentira, é documentada. A mãe já falou uma coisa importante, o Zélio tem uma história importante na história da Umbanda, sim. Tanto que no primeiro capítulo eu apresento que a primeira federação de Umbanda, fundada em 1939, porque a gente tinha uma perseguição no Estado, né, as religiões afro-brasileiras, as religiões mediúnicas, e a Umbanda estava dentro desse mundo. Então, em 1941, o Filipe Miller, existiam mais policiais nas escadas de Umbanda. Então, o Filipe Miller, que era o chefe da polícia do Estado Novo, obriga as casas de terreiros de Umbanda a se registrarem na delegacia. Zélio de Moraes, junto com seus companheiros, né, ele vai fundar a primeira federação de Umbanda, que é a Federação Espírita de Umbanda. Só que essa federação tem um problema, o Tato Tancredo, principalmente. O que essa federação propõe? Em 41, essa Federação Espírita de Umbanda vai criar o primeiro congresso de Umbanda. E nesse primeiro congresso de Umbanda, eles vão dizer que a Umbanda não tem nada a ver com a África. A Umbanda não tem nada de África. A Umbanda só passou pela África para se destruir. Ele traz consigo, carrega o peso de uma visão, né, eurocêntrica e racista em relação ao Umbanda. E ali aquele museu da Umbanda branca, que é o modelo do Zélio, ele foi defendido. Só que essa figura aqui, o Tato Tancredo da Silva Pinto, discordava dessa visão, porque o Tato Tancredo da Silva Pinto, esse homem foi iniciado lá em 1918, né, por dois sacerdotes bantos, né, esse homem foi iniciado para Oxóssi, esse homem que nasce em 10 de agosto. Para esse homem, a Umbanda era a Umbanda Omoloku, que teria nascido em Angola e vindo para o Brasil, né, aqueles africanos bantos que foram escravizados. A Umbanda ela teria uma origem bem anterior a essa origem brasileira. Ela nasceu lá em Angola. Então, o Tancredo ele queria valorizar, né, a origem negra da Umbanda, valorizar a negritude dentro da própria Umbanda. Ele estava na casa da tia dele, Olga da Mata, que era uma tia carnal do Tancredo, mas que tinha uma casa de sangue de Caxias, né? O Tancredo já tinha uma história no samba, é importante falar disso. No samba, ele compôs Jogo Proibido, foi o primeiro samba de break da história, né, que foi assim que interpretou, e também compôs um samba chamado General da Banda, em 1949. Ele conta que um belo dia ele estava na cabeça de Olga da Mata, baixou Xangô. Essa história é maravilhosa. E Xangô falou para ele: olha, Tancredo, ele tinha criado já uma federação de samba nesse período. O samba também era um estilo musical descriminalizado, era um estilo só perseguido também nessa época. Ele pediu para ele: olha, Tancredo, você deve fazer pelo samba algo parecido com o que você fez. Pela religião, desculpem, algo parecido que você faz pelo samba. Ele disse que teve um startar, né, de uma ideia na cabeça dele, e aí ele compôs o samba, chegou aquele general da banda, chegou o general da banda, chegou o general da banda, interessante que minha avó lá em Cachoeiras, quando eu cantei o samba com meu pai, eu lembro que minha avó cantava esse samba. Ele compõe esse samba, consegue dinheiro, e funda a Confederação Espírita Umbandista em 50. Que sai em todos os estados, né? Isso. Ela vai sair no jornal com vai reunir todos os centros de Umbanda, sai ali a fundação da Federação, da Confederação por ele. Essa confederação que valorizava, né, essa Federação de Umbanda, que tentava, ao mesmo tempo, garantir a liberdade religiosa. O Tancredo, a vida dele toda, ele está buscando garantir liberdade e legitimidade religiosa para o Umbanda e para as religiões afro-brasileiras. Tá? A vida do Tancredo, se a gente observa, ele está tentando fazer isso. É uma briga muito grande dele, de território, né? Isso, trazer a cultura preta também, né? Dizer que o Omolocô e que a Umbanda não é embranquecida, que tem nossos fundamentos, para que as pessoas entendam, ela não é embranquecida, ela é preta, ela é das raízes.
africanas do Banto, onde teve a mistificação dentro das senzalas. Isso está onde funda perfeitamente essa federação, né, que ele vai propor uma Umbanda que tem uma origem no Angola. Ele vai dizer que a grande Umbanda que ele conhece surge com a tribo dos Lundaquiocos em Angola, e os Lundaquiocos vão trazer essa Umbanda para o Brasil. Só que ele incomodou. Quando ele colocou esse discurso na imprensa, né, esse homem que já tinha uma força grande no samba, e tinha uma força grande na religião, quando ele coloca esse discurso ali, como a Joana bem disse, na imprensa, ele incomoda muito esses defensores da Umbanda Branca, né, e esses defensores da Umbanda Branca vão atacar o Tancredo. Né? Normal, né? O Tancredo vai se defender, né? De diferentes maneiras, escrevendo os livros dele, ele vai se defender e vai defender essa concepção, né, da Umbanda Omolocô. O Tancredo também ele foi importante, eu acredito que ele foi importante na popularização da Umbanda, gente, na popularização da Umbanda Omolocô. Ele organizou ele tinha uma série de contatos políticos, já bem disse, Chaves Freitas, Tenório Cavalcante, né? O Tancredo também chegou a conhecer o Marechal Henrique Lott, né? E o Tancredo ele era uma figura bem conhecida do Estado do Rio. Então o Tancredo ele organiza uma série de festejos públicos em prol da Umbanda. Entre essas festas, em 1965, ele organiza um evento no Maracanã. Era para ser no Maracanãzinho, mas esse homem tinha uma força tão grande ali naquele grupo religioso, ele consegue aumentar esse evento, ele organiza no Maracanã. Gigantesco. Maracanã de 60 cabinhos dentro de pessoas. Então a gente tem uma ideia de... O poder dele também, sim, né? Sim. Tanto político, quanto social, quanto cultural, né? Sim. A gente vê que esse homem, ele era poderoso. Não era qualquer um. Né? E aí ele organiza um evento chamado Você Sabe o que é Macumba. Tá? Esse Macumba é justamente para positivar a palavra Macumba. Não é inferiorizar, é positivar. Com uma coisa boa, né? E ele organiza, no dia 13 de maio, o dia da abolição. Dos pretos velhos. Dos pretos velhos também. É significativo para o nosso povo, né? Sim. Ele vai organizar nesse dia, ele vai homenagear os pretos velhos, ele vai homenagear a abolição, né? Ele vai tentar desmistificar aquilo que a sociedade católica, a sociedade carioca, tinha acabado de passar por uma campanha católica contra a Umbanda. Ele vai tentar desmistificar essa Umbanda, mostrar à sociedade que a Umbanda não era aquele bicho de 7 cabeças, né? Eles estavam ali, eles existiam, que a Umbanda era linda e que a Umbanda merecia respeito e legitimidade. Tanto que ele consegue incluir essas festas no 4º centenário de aniversário do Rio de Janeiro e ele coloca ela no calendário oficial. Eu tenho vontade de chorar, eu estou emocionada. Então, esse homem, gente, que teve, infelizmente, por muito tempo a sua memória apagada, ele foi uma figura poderosíssima na história da Umbanda, na história das religiões brasileiras, na história de nós, né, do povo negro. Ele foi uma figura muito importante. No capítulo 3 eu vou falar um pouco mais dessa figura. Quem foi esse homem, né? Eu quero descobrir quem foi um pouco mais do Papa Tancredo. Esse homem que nasceu lá em 10 de agosto de 1905, né? Esse homem que nasceu numa região profundamente escravagista, né? Esse homem foi iniciado em 1918, ali para o Oxóssi. Em 1925, ele recebe o decado dele das mãos do Tata Carlos Guerra, né? Ele precisa vir para o Rio, porque o Tancredo era um homem pobre, é importante dizer isso, ele precisava trabalhar. E o Tancredo era entregador dos Correios. Então ele circulava numa região, na região ali do Estácio, né? Onde a gente tem relatos de que antes do Tancredo existiu outra casa do Omolocô ali, o Omolocô. É muito antigo. Eu procurei alguma dessas casas e umas estão fechadas. Sim. Essa casa aqui, quando o senhor falou sobre a época da delegacia, ela tem ali na parede. Porque essa casa foi de 1939. Então, a mãe Alda, a falecida fundadora, uma ativista, uma mulher que veio num preconceito muito grande, branca, trazendo uma casa de Umbanda Omolocô,
ela também teve que ter autorização da delegacia, que está ali na parede. Então, ela faz parte desse rol, a Casa Sete Nós. Muito bom a mulher falar isso, porque eles tinham que ter esse registro na delegacia. As delegações são criadas. Esse registro, ele dura, minha gente, até 1970. Sim, está lá na parede. Não, é impressionante, porque até 1970 já é uma aberração. Você já tinha no Brasil antes essa discussão sobre liberdade religiosa. Né? E mesmo assim, não obstante você ter uma legislação que deveria ter uma abertura à diversidade, esse registro ele segue até 70. Ou seja, não era respeitado, né? Não Essa que teria que ser cumprido dentro do capítulo da lei não era respeitado. Não era. Tanto que ela foi parar na delegacia, porque ela foi denunciada e ela teve que ter autorização da delegacia, que está amarelado, está ali na parede. Vou até pedir para o pessoal trazer para mostrar aqui. Perfeito. Então, vai pôr um documento, né, que mostra que, na verdade, essa obrigatoriedade ela existia. E se você não a cumprisse, se essas federações não existissem, a polícia batia nas casas. Batia e aprendia tudo, aprendia o Pai de Santo, né? Isso é uma perseguição muito grande por conta do Estado, né? Então, voltando lá, ele nasce lá nesse corredor, nessa região que era bem escravagista. O avô do Tancredo já tinha contato com o samba. Ele funda 2 blocos grandes lá na região de Cantagalo. Nas memórias dele, né, é raro a gente encontrar registros do Tancredo. Ele cita esses blocos que estavam na região de Cantagalo. Os pais dele também tinham relação com o samba. A tia dele, a Olga da Mata, também possui uma relação tanto com o samba quanto com o samba, com o santo, quanto com o samba, desculpem, né? Ele falece em 1979, mas ele teve vários projetos para a história da Umbanda, inclusive ele construiu ali na década de 60 ou 70, agora me fala um pouco a memória, ele construiu uma clínica para atender a Umbanda. O grande sonho da empresa, ele construiu um hospital maternidade. Maravilhoso. Ele reuniu o recurso para construir esse hospital, né, através de uma revista que ele criou, chamada Revista Mironda, né? Ele chega a construir uma clínica e, como eu disse, é um homem de muitos contatos. E nessa clínica a gente encontra relatos de que tinham generais do exército na época reformados atendendo. Então, ele tinha um contato ali com a sociedade carioca, né? Desde o samba, a política, os militares. Um grande sacerdote que traz também para a comunidade benefícios. Né? Sim. Ele é tido como um grande, né, estruturador, organizador, ele escreve livros. Então, isso é sentido. Inclusive, tem muitos que estão escassos, você não acha esses livros. Inclusive, existe, eu tenho um pessoal que teve vontade, que tem tudo do Tata, até roupas, e tentaram construir um museu, que eu achava importante para o Rio de Janeiro, essa história da Umbanda Morocco, e nós não conseguimos. Aí que nós queremos conseguir, nós temos roupa, nós temos tudo dele, que a gente pode fazer um museu sobre isso. Como a Joana também disse, assim, uma coisa importante da história dele, da história da Umbanda no geral, tá, gente? Não só da Morocco. Porque nem tudo era disputa desse campo religioso umbandista. Às vezes existiam momentos de unificação e de união. Em 1953, a Igreja Católica, com o bispo Jaime Câmara, como a Joana já disse muito bem, e um frei alemão chamado Boaventura Koppelmann promove uma campanha de esclarecimentos católicos, que a Joana já disse, né? Também chamada de campanha de espiritismo. E a pessoa que o bispo e o frei mais odiavam era o Tata Tancredo. Você pega as colunas, os livros da igreja, as colunas oficiais, eles se referem de uma maneira indireta. Sim, eles estão falando. É muito sutil. Mas eles estão falando de um do outro. Muito interessante. Eles atacavam o Tata Tancredo a todo momento. Ele é um poderoso que incomodava bastante. Né? Sim. Eles se referem ao Tata Tancredo a todo momento, né? Atacam o Tata Tancredo, e o Tata Tancredo respondia a eles, dizendo que achava engraçado um país que queria ser laico, a Igreja Católica ainda ter privilégio em 1950. Que era momento de cada um ficar no seu quadrado direitinho, porque o que a gente precisava não era de guerra, não era de conflito, e sim de liberdade religiosa. A Umbanda já tinha sofrido muito
como preso do sofrido muito, é um momento de liberdade religiosa, não de ser atacado pela Igreja Católica. Não se incomodarem porque os católicos saíram da missa, como a Joana disse, e iam à praia, graças à popularidade de evangelizar. Mas que era um momento que a gente pensar o Brasil com mais liberdade, um sonho que a gente luta até hoje. É engraçado. E ele vai organizar, junto com alguns metodistas, um órgão chamado Colegiado Espiritualista do Cruzeiro do Sul, que vai existir de 1956 até 1961. Repare, a campanha vai de 53 até 62. Esse órgão existe de 56 até 61. E nesse órgão, os umbandistas da Umbanda Molocô, da Umbanda Esotérica, Silva, de outras ordens de Umbanda, vão se juntar para defender a Umbanda. E para estimular também nesse período a candidatura de candidatos umbandistas, dentre eles um famoso da história do Rio chamado Átila Nunes. Eles apoiaram a candidatura do Átila Nunes, o Átila Nunes Celeste, filho vereador, umbandista, na história, como isso é declarado. Ele foi dessa casa. Foi dessa casa? O filho dessa casa. Pode ser esse cruzo, né? Não, eu acho que isso aqui é um conjunto de coisas, né? Eles se unem. E foi eu batendo nas portas dele, né? Que aí surgiu a ideia de ter o dia do Molocô. E aí eu preparei aquilo tudo, falei com o senhor e nós conseguimos. Graças a Deus. Bom. Bom. Fico feliz. Foi com muita luta. O Rio de Janeiro é o primeiro estado que tem o dia do Molocô. Sim. É muito importante. E nesse livro aí eu tento trazer de volta, tirar esse homem do esquecimento que está na hora. Ele teve importância. Porque as pessoas que praticam o Molocô sabem que o Tancredo foi importante. A sociedade ainda não conhece o Tancredo. Mas o Molocô existe, então, uma história muito longeva, tá? Muito antiga. A gente não consegue datar quando o Molocô começou, ele é muito antigo. E o Tancredo foi uma figura importantíssima para a construção e constituição dessa Umbanda Molocô. Olha, eu estou felicíssima com essa história. Importantíssima. Eu venho de uma luta, de uma briga muito grande em relação a isso. Eu sofri muito preconceito dizendo que o meu Molocô, que a casa invalidando o meu Molocô. Existe também a história onde se Raiz e se justifica, e tem as 3 vertentes do Molocô. E eu estou muito feliz com vocês aqui, nada é por acaso, com certeza, a espiritualidade, ela enquadra nisso. Fiquei muito feliz em estrear como colunista do Axé News, falando sobre o Molocô, que eu sou ativista disso. Sofremos um preconceito muito grande, pontual, entre as religiões. Eu acho que o Molocô, diante de tudo isso, toda a história, ele precisa ser respeitado. E as pessoas das outras vertentes precisam entender que o Molocô existiu. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. O Molocô é uma nação? Molocô, quando a gente estudou o Tancredo, ele chamava de Umbanda Molocô, tá? Agora, o sentido que ele usa para Umbanda não é o sentido de Umbanda que se usa para definir Umbanda. Então, para ele, a Umbanda é uma banda da África. Que tem seus cultos próprios. Então ela seria uma nação? Na época, não. Ele não usou esse nome. Ele usou uma banda. Ele usou Umbanda. Ele estava discutindo dentro do campo da Umbanda, uma Umbanda negra. Se o movimento social traz isso como nação, eu acho que é um outro momento social. Eu acho que você pode trazer isso, não, eu reivindico como nação. Não está invalidado. Entendeu? Agora, eu não posso dizer que o Tancredo falava em nação. Eu posso dizer, no que ele escreveu, que ele fala de uma Umbanda que era da banda de lá, que era de África e que era angolana. Né? Mas ele não usou a palavra nação em momento nenhum que ele escreveu. Mas ele falava do que era para ele essa banda e como espiritualmente a gente tinha conexão com a África. Se hoje em dia há uma reafricanização, um retorno à África, uma necessidade
do movimento social incorporar a palavra nação, eu não vejo problema nenhum. Também não. Nem contradição nenhuma. Eu acho que é perfeito para a época que é. Também concordo. Mas para a época do Paulo Tancredo não se usava esses termos, né? Agora, ele estava trazendo uma ideia africana. Por quê? Eu, se eu não me engano, acho que era nas impressionantes cerimônias de Umbanda. Eu não lembro qual dos livros dele que ele fala o seguinte. Ele está discutindo com o bispo. Ele não chama bispo Jaime Câmara, ele chama o bispo. Então é o bispo. E aí, em letras garrafais. Então é o bispo. E o bispo que era da época. Então é ele. É o mesmo bispo do qual acabamos de falar. E aí ele fala para o bispo, olha, nós somos tão antigos quanto a Igreja Católica. Você não sabe, não tem noção do quanto isso atinge o catolicismo. Porque você está reivindicando uma antiguidade que é posto dentro do catolicismo da história cristã e católica. Não, nós somos os antigos do mundo. Eu tenho 2 mil anos, eu tenho mais de 10. Ele falava que tinha mais... Precisamos de respeito, nos respeite. Então ele reivindica a antiguidade pela africanidade. Ou seja, a Umbanda ela veio de um local que não é brasileiro. E aqui ela teve suas adaptações, né? Hoje em dia, a Umbanda está no Japão, minha gente. Hoje em dia, eu trabalho com isso, tá? Você tem Umbanda em vários países do mundo. Portugal, bastante. Né? Europa. Você tem na Alemanha, você tem em Portugal, você tem na França, você tem na Áustria, você tem no Japão, nos Estados Unidos, você tem todo o Cone Sul. Então, religiões afro, não é só Umbanda não, Jurema, eu fui para Jurema em Portugal, Jurema na Espanha, Catimbó, né? Então, de Minas. Eu acho o seguinte, quando ele reivindicava a antiguidade, ele dizia, nós somos antigos, nós somos tão ou mais antigos que os católicos. Né? E o Tancredo estava o tempo inteiro discutindo ideias católicas e apresentando um outro modo de percepção que reivindicava essa africanidade. Então, em alguns momentos, ele dá nome aos bois. Né? Ele reivindica uma antiguidade mais do que o catolicismo. Olha, vocês não são antigos. Quem são antigos somos nós. Ele fala. Nós queremos respeito, né? Esse bispo, ele e ao mesmo tempo o Koppenburg, de quem o Farin está falando, também escreve respondendo a isso aqui e ao que o Tancredo está colocando. Principalmente o quê? Eles estão preocupados com a incorporação. Com a possessão, incorporação, um monte de categorias do universo afro-religioso que eles querem classificar, muitas vezes, de uma forma cristianizada demais, que não tem a ver com os dogmas. Dogma não, que a religião afro não é dogmática. Ela é um conhecimento aberto, né? Com os preceitos afro, que é totalmente diferente. Eles classificam como demoníacas, né? Não, eles têm uma classificação, mas o demônio ele volta muito mais com os grupos evangélicos conservadores. Eles trazem mais o demônio do que... Isso é verdade. Eles falam bastante e praticam isso dentro com todo respeito aos evangélicos, nós estamos falando de fatos históricos, tá? Então, tem essa visão que eles querem dar para o espiritual de uma maneira distorcida, né? Complicada, enfim, dentro de uma visão preconceituosa. Fora da ideia
do corpo, como o corpo é visto nas religiões afro, né? O corpo ele tem uma outra percepção de religiosidade que não é, está fora do conhecimento de outras religiões, né? Bem diferenciado. Então eles brigavam, né? E uma das formas dele atingir a igreja era reivindicar a antiguidade. Dizendo, nós somos antigos, vocês... Nós não lidamos com espíritos. Eles chamavam os santos, o Tancredo chamava os santos Jesus, claramente. Então ele dava classificações a esse universo cristão que incomodava os católicos. Extremamente interessante. Então ele falava, olha, a gente não cultua, a gente não trabalha dessa forma porque na nossa religiosidade você tem uma outra classificação. Isso incomodava, né? E era isso, era indireto, né? Eles brigavam indiretamente. Quando eles chamam o bispo, é o Jair Câmara de 40 70, que é quem teve à frente da cidade do Rio de Janeiro. Então eles tinham essas brigas e essa linguagem indireta, né? Mas ele não havia toda essa discussão de africanidade, né? Para ele era fundamental, principalmente quando ele fazia comparação com os católicos. E hoje, é importante eu trazer isso, porque eu vinha falando que existia uma tese antiga, que era a sua tese, que você tem 11 anos, né? Você pesquisou isso. 2020, 11 anos pesquisando isso, que não existe as atuais. A primeira tese, a primeira pesquisa realmente que virou livro é o do Farley Nogueira. Quero deixar isso bem claro, importante para vocês terem acesso a isso. Não que a gente esteja questionando as outras, mas a gente quer deixar claro que existiu sim uma primeira, isso já tem um tempo para cá que ele vem pesquisando sobre isso. A Joana Bahia também, que vem pesquisando ele como um grande homem, eu acho que também da política, também trazendo isso, toda essa negociação, vamos dizer que é um homem da sociedade, um homem inteligente. Vamos dizer como se fala na África, os reis negociam aquele seu povo ali, ele queria permanecer com o seu povo, o Omolocô. Hoje, para os dois, podem responder à vontade. Hoje, o que vocês analisam sobre trazendo de volta tudo isso do Omolocô, dessa briga, de estarmos conquistando territórios? Nós estamos trazendo a ancestralidade, elas estão por trás disso, nos fazendo ter essa visão toda de ainda queremos, estamos aqui, o Omolocô não morreu, existem herdeiros aqui, nós vamos batalhar por esse território ainda hoje, tanto politicamente como culturalmente. Qual a visão de vocês em relação a isso hoje? Para mim tem muita história de muita resistência. Somos resistentes. A ancestralidade é algo profundamente importante, eu defendo cada vez mais, e acho importante que a academia estude outras figuras também, que foram importantes para a história do Omolocô, como a Vila Flecha do Tancredo, a Alva da Mata, e outras N figuras que estão no livro, que também foram importantes para a história do Omolocô. Eu acho muito interessante que a gente não reforçar somente a história da Umbanda, tem somente uma história, uma história do canal, tem vários personagens que foram importantes para a construção dessa Umbanda. A mistificação do Omolocô, hoje tem as nossas raízes, que mistificou, e tem o Nagô, e tem a Macumbá, também importante. Esse é um ponto que eu não posso falar que eu ainda não cheguei nele na pesquisa. É algo que eu ainda não conheço com os poucos. Existem grandes personalidades também. O que eu acho importante é o seguinte, quando a gente pegou o material, tanto de Iemanjá quanto do Tato, tem muita gente na própria Umbanda do Zélio que não foi estudado, tá? E as pessoas falam 5 linhas nos livros de história.
Então, eu acho que tem muita coisa para fazer. Possibilidades de lideranças femininas existem. Não foram estudadas, não foram. Então, tem muita coisa que não foi estudada. Tem muito arquivo que não foi aberto, né? E tem muita gente que precisaria de ter mais espaço nessa história. Então, eu acho assim, estudar o Tancredo é importante, estudar outras figuras do campo religioso são importantes. Falando honestamente, né, eu trabalho, estudo sobre candomblé, mas tem muito pouco estudo sobre umbandas como loucura. Candomblé, minha gente, eu adoro candomblé. Tem bastante. Pelo contrário, eu amo, né? Mas tem muita coisa. A gente tem que botar estudar umbanda, a gente tem que estudar catimbó, a gente tem que estudar cantaria, macumbas cariocas, tem muita encantaria na praia. Quando eu fui estudar em Iemanjá, o que eu encontrei de encantado não estava no gibi. E aí eu tinha vontade de fazer a história da encantaria no Rio de Janeiro, que não é só do Maranhão, tá, gente? Tem a macumba carioca, né? Que tem a grande história, né? Sobre ela, que é muito antiga, né? Que precisa a gente estudar, seja na história, na antropologia, no que for, tá? A gente precisa voltar a estudar, estudar outras lideranças. A gente fica muito focado as coisas vieram da Bahia e tal, não sei da onde. Não é desqualificando que a origem não seja importante, ou que não veio da Bahia ou do Maranhão. Gente, as pessoas andavam, circulavam, o Tancredo circulava, o Tancredo andava. Ele tem várias confederações que ele viajava. Exatamente. Então, em vez de saber qual é a origem do ovo, se é da galinha, o ovo veio primeiro ou a galinha veio primeiro, desculpa, né? É ver aonde as pessoas circulavam, onde é que elas andavam, com quem elas conversavam. Tem o Tambores de Minas, tem o Pará. Então, a gente precisa muito estudos sobre religiosidades afro de uma maneira urgente, principalmente todas essas religiões que a gente fala muito pouco, né? E principalmente Umbanda, o Morocco e outras variações afro-religiosas que a gente precisa estudar mais. Né? Por exemplo, encantaria. Eu adoraria ter mais trabalho sobre encantaria. Mas quando eu vou olhar, tem 3, eu conto um dedo, não preencho uma mão. A gente poderia fazer uma pesquisa sobre encantaria. E eu encontrei encantaria na rua. Né? Encantaria tem muito ser de água, tem muita relação com as ondinas, né? Uma série de coisas. Com aonde os encantados se encantam, né? Aonde que as coisas se encantam, né? Para a própria cosmologia religiosa, as coisas se encantam nos lugares, nas pessoas e nos objetos. Então a gente tem que primeiro aprender a olhar para essas outras religiões e fazer trabalho sobre elas, e aprender a olhar para a cidade e ver como que os afros olham para a cidade. A minha pesquisa começou do mar. Minha pesquisa começou muito simples. Aonde as pessoas iam botar as coisas para mandar, né? Em lugares da cidade. E quando a gente olha para a cidade, um afro religioso, ele vai olhar um jardim de uma outra forma. A praia tem sentido, o vento tem sentido, várias coisas têm outro sentido, porque tem relação com o cosmológico. Então, eu acho que tem que se abrir isso para pensar outras religiosidades. Entendeu? Eu tive muita dificuldade de expandir a pesquisa, porque, por exemplo, na pesquisa eu encontrei cigano, encantado. Os ciganos têm uma gama muito grande. Exatamente. Eu encontrei muita categoria religiosa na rua.
Não só o Molocô, não só a Umbanda, mas não só o Candomblé. E vamos respeitar, né? Então, vamos respeitar as nossas culturas brasileiras, nossos cultos. Então quando a gente fala, não, o decreto foi importante, foi, o Umbanda foi importante, foi, o Candomblé também. Né? Mas, gente, tem muita... uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui para as praias é a encantaria. Né? A gente tem muita relação com a encantaria no Rio de Janeiro. Mas a gente não tem esse investimento, né? Seria importante, a gente? Tem ó, que investir pessoal, mais no Molocô, certamente. Pessoal, e também nas encantarias, a cultura aí que estão espalhadas por aí. Né? Importante. Agora, falando sobre isso, hoje, vocês pesquisando tudo, o seu livro trazendo isso tudo de Iemanjá, falando que como foi importante o Tata Tancredo nessa parte de Iemanjá, como ele trouxe isso também, que foi quando a senhora começou nas águas. E ele, sobre isso, que você orientou ele, o Molocô é importante, ele tem que ser respeitado, né? Hoje. Sem sombra de dúvida, né? Falando sobre essas pesquisas maravilhosas, a gente pode afirmar que o Molocô existe e tem seus herdeiros ainda cultuando o Molocô e outras vertentes sim a serem respeitadas? Certamente o Molocô deve ser respeitado, todas as vertentes religiosas devem ser respeitadas e devem ser mais estudadas. Eu acho que o que a gente fez é importante e tem que ser continuado, seja por nós, seja por outros pesquisadores. Acho que é importante não só o Molocô, como eu falei antes, né? Quando eu fui estudar em Iemanjá, eu vi muita encantaria. Eu acho que o Rio de Janeiro tem muita relação com isso. Eu acho que a gente tem relação com o espiritual muito vivo, que está para além do que a gente chama de Candomblé e Umbanda. Eu acho que a gente tem muitos estudos sobre Candomblé. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu estudo muito Candomblé, pretendo continuar estudando Candomblé, até ficar velhinha. Mas eu quero prestar atenção para outras religiosidades que elas são tão interessantes quanto e são tão importantes quanto para pensar o Rio de Janeiro, para pensar a sociedade brasileira. Tá? Bom, eu assino embaixo. E onde a gente poderia encontrar o livro de vocês, caso alguém queira comprar esses livros maravilhosos, históricos, que falam? O Rio de Iemanjá, ele é um livro que foi lançado pela Editora Telha. Ele está no site da Editora Telha, vocês obtêm eles através do site da editora. Nós estamos vendo a possibilidade de relançarmos o meu livro dele na livraria Folha Seca, mas isso está para ser confirmado. Talvez seja 22 de março. Quando estiver mais próximo, a gente confirma. Pessoal, você vai amar. Farley, onde encontra o seu livro, sua tese, toda a sua tese. A Tata Tinquista, esse trabalho aqui na trajetória da Silva está disponível no site da editora Autografia, tá? E também outros sites pela internet dá para encontrar ele, mas ele está principalmente no site da editora Autografia. Como a Joana muito bem disse, a gente está organizando o lançamento, que mais à frente a gente vai divulgar nas suas redes sociais, vamos passar para mim já, que vai ser divulgado. Aí eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu que agradeço vocês na sumidade da história, um povo maravilhoso, falando sobre a nossa cultura, sobre o que é tanto de matriz africana, como o Brasil, ele tem uma gama gigantesca, né, de cultos que devem ser respeitados. Também luto pela igualdade, vamos nos respeitar, o não à intolerância religiosa, tá? Entre nós, entre todo o povo, o não à sororidade feminina, o não ao racismo. Vamos nos amar, vamos nos perpetuar essa oportunidade de nos unir para pesquisar a nossa cultura brasileira. Muito obrigada a vocês, muito axé para vocês, Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, de história e que estejam aí os livros para que vocês adquiram, tá? Beijo de axé!